bom dia! Hoje nós vamos estudar a oração e o período, mas antes vamos relembrar o que nós vimos sobre os tipos de frases. Nós vimos que as frases podem se dividir em dois grandes grupos, as frases de situação ou incompletas e as frases formalmente completas. O nosso foco maior hoje são as frases formalmente completas. Então não se esqueçam, essas frases costumam ser chamadas de períodos e são completas porque se estruturam em torno de um ou mais verbos. Vejam, meus pais dizem que com o suor do trabalho as coisas que adquirimos têm um sabor especial. Será que eles vão gostar de pão suado? Perceba que na charge nós temos duas frases formalmente completas, ou seja, dois períodos. O primeiro período é: meus pais dizem que com o suor do trabalho as coisas que adquirimos têm um sabor especial. E o segundo período é: será que eles vão gostar de pão suado? Logo, nós podemos perceber que esses enunciados estão se estruturando em torno de palavras que estão destacadas em negrito, que são os verbos. Os períodos se classificam de duas formas, como simples ou composto. O período simples apresenta apenas um verbo. Veja. Aqui nós temos dois exemplos de período simples, cada um apresentando apenas um verbo. O primeiro é: como vão as coisas na sua casa? E o segundo: vamos ao cinema hoje? Já o período composto apresenta mais de um verbo. Observe os exemplos. Observe aqui a quantidade de verbo em cada período. Ele acordou cedo, fez a barba e seguiu para o trabalho. Segundo exemplo, parece que finalmente as coisas acalmaram. Então, no primeiro exemplo, a gente consegue perceber 3 verbos e no segundo exemplo, 2. É importante sabermos que por eles apresentarem mais de um verbo, nós podemos dividi-lo em partes menores, cada uma das partes com um verbo. O primeiro exemplo nós podemos dividir em 3 partes. Ele acordou cedo, fez a barba e seguiu para o trabalho. E o segundo exemplo nós podemos dividir em 2 partes. Parece que finalmente as coisas acalmaram. Logo, cada partezinha dessa daí que ficou com um verbo, nós chamamos de oração. Tia, e se eu dividir, se eu isolar essas orações dessa forma, elas poderão ser compreendidas? Vamos ver. Ele acordou cedo. Ele fez a barba. Ele seguiu para o trabalho. Então, quando nós isolamos essas orações, nós percebemos que elas não dependeram umas das outras para que fossem compreendidas. Elas apenas se coordenaram e por isso nós chamamos essas orações de orações coordenadas. Agora vamos ao segundo período. Neste caso, se nós retirássemos a segunda oração, a primeira ficaria com sentido incompleto. Parece o quê? E por isso nós dizemos que há uma relação de subordinação entre essas duas orações. Agora vocês devem realizar 2 atividades. A primeira, na página 84, Prática Linguística, de acordo com o que nós estudamos agora. E a segunda é a análise da parábola Fazer a Diferença, na página 88.